Pessoal, olha só, vamos ver hoje um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Muitos alunos aí estavam me perguntando como utilizar a forma de Pitágoras e em qual triângulo utilizar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar postando. Vocês se inscrevam no canal aí, que eu vou estar postando o segundo, o terceiro vídeo, assim por diante, até vocês compreenderem esse conteúdo. E vai ter uma outras situações, então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha aqui, nessa primeira questão aqui está falando o seguinte: determine o valor de x em cada um dos triângulos retângulos. Aqui eu tenho a alternativa A, que eu tenho aqui um triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo? Quando você tem um triângulo com um ângulo de 90 graus, que é esse quadradinho aqui. Isso aqui significa um triângulo retângulo. Agora, para nós descobrirmos a medida x, que é essa medida aqui, vocês observem que nós temos essa medida aqui, que vale 4 centímetros. Eu tenho essa outra medida aqui, que vale 3 centímetros. Mas eu não tenho essa outra medida aqui, que você pode observar, que é a maior medida do triângulo. A primeira coisa, pessoal, que nós temos que identificar em um triângulo, para nós calcular a medida que está faltando, é identificar os seus lados. Sempre o maior lado do triângulo, ele é representado pela letra A, certo? E o segundo maior lado, ele é representado pela letra B. E o menor lado, ele é representado pela letra C. Como assim, professor? Vocês vão entender, olha só. Quando a gente tem um ângulo de 90 graus, pessoal, observe que essa reta aqui e essa outra reta aqui, ela está formando esse ângulo de 90 graus. E essa outra reta aqui, ela não tem nada a ver com esse ângulo aqui. Então, uma reta que passa o oposto do ângulo, ela é chamada de hipotenusa. É chamado de hipotenusa. E essa hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, ela é representada pela letra A. Então, esse lado aqui vale A. Então, essa medida aqui, o maior lado do triângulo, ele é representado pela letra A. E essas duas retas aqui que ajudou a formar esse ângulo, são chamados de cateto. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto, certo? Então, o maior lado é a hipotenusa representada por A. E as duas retas que ajudam a formar o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então aqui eu tenho um cateto, essa reta aqui é um cateto e essa outra é um outro cateto, certo? Agora, esse cateto aqui, por ter o maior lado, que já que é 4 centímetros, ele é representado pela letra B. E o menor lado do triângulo, ele é representado pela letra C, certo? Então até aqui muito tranquilo. Então, para nós colocar na fórmula de Pitágoras, para a gente colocar na forma de Pitágoras, a primeira coisa que nós temos que identificar os lados do triângulo, qual que está faltando. Aqui eu não tenho a medida A, que é o maior lado, é o valor de x que nós temos que descobrir. Eu tenho um lado B, que vale 4, e eu tenho um lado C, que vale 3. E o que nós vamos fazer? Nada mais do que substituir os seus valores na forma do Teorema de Pitágoras. Qual é a forma, professor, do Teorema de Pitágoras? É A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vamos lá, no lugar de suas letras, vocês vão colocar os seus valores. Quem é o valor de A? O valor de A eu não tenho é x, então fica x ao quadrado, porque a forma de Pitágoras todas é elevado ao quadrado. Igual, quem é o valor de B? O valor de B é 4, então está aqui 4 elevado ao quadrado, mais, quem é o valor de C? O valor de C que é 3, que é o menor lado do triângulo, fica 3 ao quadrado. Como aqui eu tenho x ao quadrado, x que multiplica x dá o próprio x ao quadrado. Está aqui igual 4 ao quadrado. Pessoal, não confundam. Eu não posso multiplicar 4 vezes 2 e colocar 8. O expoente, que é o número de cima, ele indica a quantidade de vezes que o número que está embaixo, que é a base, se multiplica. Como aqui é 2, o 4 vai multiplicar 2 vezes. Então, 4 vezes 4 dá o quê? Dá 16. Está aqui, mais. Como o expoente é 2, a base é 3, o 3 se multiplica 2 vezes. 3 vezes 3 dá o quê? 9. Aí vai ficar desse x quadrado igual 16 mais 9 dá 25. Tá aqui o 25. Então, pessoal, observe que esse x aqui está elevado ao quadrado, igual a 25. Observe, quando eu desci o x,
esse quadrado não acompanhou, porque esse quadrado ele tem que transformar a raiz quadrada do número seguinte, que no caso aqui é o 25. Então, esse número se transforma na raiz quadrada de 25. Então, x é igual. Qual a raiz quadrada de 25? Qual é o número que você multiplica duas vezes ele mesmo para dar 25? 5. Então, 5 vezes 5 dá 25. Então, qual o valor de x? O valor de x aqui é 5. Então, essa medida aqui, pessoal, ó, já que é o maior lado do triângulo, que é representado pela hipotenusa, eu descobri aqui o valor de x. Qual o valor de x aqui? O valor de x aqui é 5. Então, 5 centímetros. Então, agora descobri o valor de A, que é o maior lado do triângulo, que vale 5 centímetros. Vamos aqui para mais um exemplo, que vocês vão compreender também perfeitamente. Observem que eu tenho aqui um outro triângulo. Observe que ele é um triângulo retângulo. Em Pitágoras, só se trabalha aqui no triângulo retângulo utilizando essa fórmula aí. Então tá aqui, pessoal, olha só, como o ângulo de 90 está aqui, a gente sabe que as duas retas que formam o ângulo de 90 são chamadas de catetos. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto, certo? E o maior lado, que é o oposto do ângulo, e a reta que não ajuda a formar o ângulo, ela é a hipotenusa. Aqui é a hipotenusa. Agora vamos ver. O maior lado, que é a hipotenusa, é representado pela letra A. O segundo maior lado do triângulo, observe que no caso aqui o segundo maior lado, pessoal, observe que esse lado aqui ele é maior que esse, é representado pela letra B. E o menor lado aqui, que é o 6, é representado pela letra C. Observe, pessoal, que está faltando aqui a medida de B, eu não tenho a medida de B. Agora vamos ver como é que nós vamos fazer para descobrir ela, bem tranquilo. Utilizando a forma do teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Observe. Quem é o valor de A? O valor de A é 10, então no lugar do A eu coloco 10 e elevo ao quadrado, igual. Quem é o valor de B? Como eu não tenho o valor de B, fica o x. Então fica x ao quadrado, desse o sinal de mais. Quem é o valor de C? O valor de C é 6, está aqui o 6, então fica 6 ao quadrado. Agora é só calcular as potências. Não é 10 vezes 2, coloca 20. O expoente é 2, a base é 10, então 10 multiplica duas vezes. Quanto é 10 vezes 10? 100. Está aqui o 100, dessa igualdade. X ao quadrado, eu multiplico x duas vezes. X vezes x dá o próprio x ao quadrado, desse o sinal de mais. 6 ao quadrado também é 36, porque 6 vezes 6 dá 36. Agora, preste bem atenção, pessoal. Tenho duas formas aqui de obter o valor de x e isolar aqui o termo algébrico, que é o termo de x ao quadrado. Ou você conserva do jeito que está, eu deixei o 100 aqui, e esse 36 que está aqui positivo, que é o termo numérico, está aqui à direita da igualdade, eu puxei para a esquerda, ele vem negativo, tá? Positivo, vem negativo. E conservei o x quadrado. Aí, eu tenho 100 menos 36, dá 64. 64 igual ao próprio x quadrado. Esse quadrado, como eu já falei na alternativa A, esse quadrado indica que o número tem que se transformar na raiz. Então, esse quadrado, ele desaparece aqui do x e ele transforma na raiz lá de quem? De 64. Então, desci o x igual. Qual a raiz quadrada de 64? 8, porque 8 vezes 8 é 64. Mas também vocês podem fazer de duas formas. Já que você quiser trazer o termo algébrico para a esquerda, não tem problema. Ele está aqui positivo, ele veio para a esquerda negativo, menos x quadrado, e coloquei a igualdade. O 36 está aqui positivo, ele ficou positivo. Agora esse 100 que está aqui à esquerda positivo, ele vem para aqui negativo, fica menos 100. Vai mudar no resultado? Não, observe que não. Eu desci o menos x quadrado igual. Eu tenho 36 e devo 100. Se eu tenho 36 e devo 100, pagando a conta, eu ainda fico devendo 64. Observe que aqui está negativo e negativo. Podemos multiplicar por menos 1 para transformar isso positivo. Menos x quadrado que multiplica menos 1 vai ficar x quadrado positivo. Já expliquei isso aí para vocês. Igual. Menos 64 que multiplica menos 1, menos com menos é mais, fica 64 positivo. Agora, como eu já falei que esse quadrado ele transforma na raiz do número seguinte, então o quadrado desaparece e fica igual a raiz quadrada de 64. Então, x é igual a 8, porque a raiz de 64 é 8. Então, tanto essa forma aqui como essa outra, o valor de x é igual a 8 e x igual a 8. Todas as duas formas estão corretas. Vamos para mais um exemplo aqui, que é um exemplo que amedronta muitos alunos aí, sobre raiz quadrada. Vocês vão perceber que é bem tranquilo. Pessoal, não deixem de se inscrever no canal aí, que eu vou estar postando os outros vídeos aí, dando a sequência, para vocês estarem aí por dentro desse assunto aí, passo a passo, beleza? Vamos aqui na alternativa C. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, então esse aqui é um cateto, esse é um cateto, esse aqui é outro cateto,
E eu já falei que a reta oposta ao ângulo é a hipotenusa. Então tá aqui, hipotenusa. Pronto, tranquilo. Então a hipotenusa é representada por A, que é o maior lado. O segundo maior lado, você percebe que a raiz de 6 aqui eu tenho que é o valor de B. E o menor lado aqui, pessoal, que no caso aqui é o x, representado pela letra C, correto? Pela letra C. Agora, pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui o seguinte. Observe aqui como calcular essa questão. Primeiro, eu tenho que pegar o valor de A, certo? Substituir, que é o valor de A aqui? Raiz quadrada de 10, tá aqui raiz quadrada de 10 ao quadrado, igual, que é o valor de B? O valor de B aqui está raiz quadrada de 6, tá aqui raiz quadrada de 6, e também elevei ao quadrado, mais, que é o valor de C, que é o menor lado, o valor de C aqui é x, então fica x ao quadrado. Pessoal, preste bem atenção aqui. Ó, professor, como é que eu vou fazer raiz de 10 ao quadrado? Você faz a potenciação do número. Você conserva a raiz, quanto é 10 ao quadrado? 10 vezes 10 dá 100, tá aqui o 100. Igual, aqui eu tenho raiz quadrada de 6 ao quadrado, então você conserva a raiz. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6 dá 36, tá aqui. E conserva o sinal de mais. X ao quadrado, x multiplicando ele mesmo dá o próprio x ao quadrado, beleza? Então viemos aqui, pessoal. Qual a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é 10, tá aqui, 10. Igual, qual a raiz quadrada de 36? É o 6, porque 6 vezes 6 dá o 36, mais x ao quadrado. Agora, pessoal, preste bem atenção. Vamos separar o termo algébrico do termo numérico. Olha só, esse x quadrado aqui, ele está do lado de cá positivo, ele vem para cá negativo. Então, aqui eu errei aqui, tem que ter o quadrado. Tá aqui menos x ao quadrado, certo? Igual. Aqui eu conservei o 6, tá aqui. Agora esse 10 que tá aqui positivo, pessoal, como ele tá aqui positivo, ele vem para cá o quê? Ele vem para cá negativo. Então fica o quê? Menos 10, beleza? Agora observe, eu vou descer o menos x quadrado, tá aqui menos x quadrado, que eu não tinha colocado, tá aqui, menos x quadrado, igual. Pessoal, olha só, eu tenho 6 e devo 10. Se eu tenho 6 e devo 10, pagando o que eu devo, eu ainda fico devendo quanto? Eu ainda fico devendo 4, pessoal. Fico devendo 4. Então, bem tranquilo. Isso aqui vocês não vão errar uma questão sobre o teorema de Pitágoras. Agora, pessoal, olha que interessante. Esse quadrado aqui, vamos multiplicar por menos 1, porque eles vão ficar positivos, vocês já sabem. E esse quadrado aqui, ele indica que esse número tem que ficar dentro da raiz. Como ele vai ficar positivo, vamos fazer logo direto. Fica raiz quadrada de 4, certo? Então, x é igual. Pessoal, qual é a raiz quadrada de 4? Que é o número que você conhece que multiplica ele 2 vezes para dar 4? 2. Então, tá aqui o valor de x aqui, que é o menor lado desse triângulo, que aqui é o valor de C, que é 2. Então, tá aí o exemplo aí, todos os 3 exemplos já resolvido passo a passo para vocês, tanto para descobrir o valor de A, valor de B e o valor de C, certo? Espero que vocês tenham compreendido, escrevam aí, dê um like e até nosso próximo vídeo aula. Vou lançar o outro também, viu pessoal? A sequência dessa atividade aqui.